Olá, meus amores! Mais uma aula pela EducaPE de Geografia com a professora que vos fala, Bernadette de Souza. A gente vai ter a nossa aula do sétimo ano, meus anjos, do ensino fundamental. É a nossa 10ª aula do ano, com o tema Perfil Demográfico Brasileiros. Vamos juntos? Vamos saber a quantidade de pessoas que existem no nosso terrinha chamada Brasil, nosso imenso, maravilhoso território chamado Brasil. Então vamos juntos. E a professora esqueceu de um momento. Espera aí. Tchau, voltei. Demografia. O que é demografia, meus amores? Demografia é um campo da ciência que estuda os diferentes aspectos da população. É uma área, gente, que vai ter o conhecimento que vai desenvolver histórico, econômico, sempre marcado pela preocupação do crescimento geral da população, que no caso da gente é a brasileira. Olha uma pessoa aí segurando o nosso mundinho, o crescimento do nosso mundinho, está lá despencando assim. Bom, vocês percebem que o mundo das pessoas estão formando os continentes. De cabeça para baixo aqui está o brasileiro, outro lado aqui está o africano, o europeu. Dá para perceber, meus amores? Ele está de cabeça para baixo. Mas dá para perceber, sim, que é uma charge referente ao mundo que está muito cheio de gente. Não está tendo crosta terrestre que segure esse povo, né? Mas dá. Com apertamento aqui, o apertamento lá, dá sim, meus amores. Japão que eu diga, né? Então vamos lá, China que eu diga. População brasileira, opa, cresceu muito? Cresceu sim, prof. Nos últimos anos ela teve que a gente chama de explosão demográfica. Porque vê só, para tu ter uma ideia, de lá em 1940 até 1950, o Brasil era muito agrário. Com o início da industrialização, 1940 1950, começou a crescer o contingente populacional de uma região para poder povoar outra região, que era, no caso, o norte, né? Tinha pouco. Então, saiu gente do sudeste, saiu gente do nordeste, centro-oeste, para poder povoar essa região. E isso foi uma explosão demográfica, por quê? Por causa do crescimento que estava havendo com o início da industrialização, que explica esse crescimento vegetativo ou natural, que essa explosão explica, é a diferença entre o índice de taxa de natalidade, de crescimento e da mortalidade, né? Já está dizendo, mortalidade das pessoas. Então, bora lá. População brasileira, está cabendo aí dentro da bandeira? Cabe não, prof. Mas é o contingente brasileiro aí, essa bandeira linda, porque quer queira, quer não, independente de qualquer coisa, a nossa bandeira é show. Só não é mais linda ainda que o nosso país, né? Desculpa aí os outros estados, mas Pernambuco é uma bandeira belíssima, tá? Desculpa aí. Eu sei que é pelo Brasil todo, mas o nosso bandeira pernambucana é linda. Então vamos lá. Natalidade. No passado, meus amores, as taxas de natalidade eram altas, que contribuíam muito com a atual população brasileira fosse jovem. Contudo, todavia, verificou que o índice de natalidade vem diminuindo, contribuindo para uma mudança no perfil demográfico brasileiro. As pessoas de 0 a 14 anos, por exemplo, representava 29% do total da população lá de 2000. Estamos em 2020, né? Mas 10 anos depois, de 2010, diminuiu para 24. E 2022 diminuiu mais ainda, gente. Significa o quê? Que nós, as mulheres, estamos tendo mais tempo para o trabalho, mais tempo para 1 ou 2 filhos e não ter 4, 5, 6 filhos como antigamente. Com isso, com a diminuição de ter filhos, então está diminuindo mais a população jovem. Aí eu mostro aqui quais são os fatores que vão alterar essa queda da taxa de natalidade. É o modo de vida urbano, onde casais têm menos filhos, como eu acabei de falar, do que no meio rural. No meio rural você tem mais filhos. E meio urbano tem menos filhos, devido a condições de vida mesmo, que é um corre-corre danado, filho isso, aquilo outro, para dar sustentação, para dar coisas econômicas, bem materiais. É complicado, gente. Para tu sair no ônibus de 6, 4, 5 filhos é complicado, né?
No rural, não. É mais próximo de tudo, ou ter uma vida mais simples, saudável. Você poderia ter mais filhos. Porém, a condição econômica não dá nem para um nem para outro hoje em dia. Fiquem sabendo disso, né? E também adotou políticas públicas visando o quê? Um planejamento familiar, que é o segundo fator, tais como campanhas em favor do uso de preservativos, de anticoncepcionais, como também a disponibilização gratuita de cirurgias de ligadura, de trompas, e no homem a vasectomia. Homens deviam fazer muito mais do que nós mulheres. Se liguem aí, tá, gente? Pais, preste atenção. Não é só a mulher mesmo que faz a ligadura, não. Vocês são bem mais simples do que nós, as mulheres. Se liguem. O total da população hoje, gente, população brasileira, eu tirei isso ontem, população do Brasil, está em torno de 2.014 milhões, 546.458 seres humaninhos aqui no nosso Brasil, chamado brasileirinhos ou brasileirinhas, como vocês, 7º ano. Tá certo, meus amores? É muito ou pouca gente? É muita, meus amores, não é pouca, não. Brasil. Brasil tem umas taxas de mortalidade que, graças a Deus, vem diminuindo sensivelmente. Significa que uma melhoria na qualidade de vida da população brasileira. Mesmo que tiver um pouco mais de crescimento da natalidade, seria muito interessante ter uma diminuição bastante da mortalidade. Significa qualidade de vida dos seres humanos brasileiros. Taxas. Bom, existem 2 fatores para a taxa de natalidade e mortalidade, que além do aumento da população, seria contribuir também para o seu envelhecimento. Hoje, você sabe que os brasileiros são mais idosos. Então, hoje, atualmente, cerca de 14 milhões de idosos no nosso país. Isso em torno de 2.000 anos, no ano 2000. Estamos em 2022, temos mais ainda. Era mais de 9 milhões de pessoas idosas. 5,9% hoje está em torno de 13%, tá? Isso aí eu não consegui atualizar, não, peço desculpas. Mas está nessa faixa aí. Outros indicadores, 7º ano, para a gente verificar se o padrão demográfico brasileiro está tendo uma melhoria, está tendo uma qualidade de vida, são as expectativas de vida, a taxa de mortalidade infantil e o grau de escolarização. Esses 3, gente, são fatores muito importantes para a gente ver o padrão da demografia, se está tendo qualidade de vida boa ou de ruim. Vamos lá? Indicadores de vida do brasileiro é de torno de 71 anos. Na faixa de 71 para 80 anos. Vem aumentando muito nos últimos anos. Graças a Deus, minha mãezinha tem 82 anos. A taxa de mortalidade infantil do país ainda é considerada alta. Nos últimos anos vem caindo, porém, mas está em torno de 26%. Mesmo caindo, ela está alta ainda, tá, gente? Já o índice em relação à escolaridade ou grau de escolarização da população, 9,6% ainda não sabe ler e escrever. É um dado relativamente alto, gente. Mesmo com a melhoria, mesmo com as estruturas nas escolas, melhoria de profissionais, aumento de salários, mesmo assim, ainda está uma defasagem com aqueles analfabetos ou semi-analfabetos. Porque você saber da letrinha e contar é uma coisa, você saber interpretar quais são o que você está lendo e você contar bem é outra coisa, meus amores. Por isso que é muito importante você de 7º ano, nada de saber eu sei ler ou com medo de saber ler, você dizer que sabe e na realidade você não sabe. Fale para sua professora, fale para tias, fale para ter um reforço. Cada escolas aí tem um projeto de alguma maneira de tentar amenizar essa defasagem e você está no 7º ano, 8º ano, 9º ano e ainda não saber ler direito ou escrever direito. Não tenham vergonha não, meus amores. Falem, procurem,
Porque aí as escolas vão procurar projetos, vão ver e colocar vocês nessa defasagem aí como se fosse um tipo de reforço nos contraturnos para você cair um pouco, sair e ter um grau de escolaridade, crescer mais um pouquinho. Tá certo, meus cotocos de gente? Vamos aí, ver o índice de escolarização. Aí eu botei aí, né? O que vocês estão vendo nessa charge? Nessa charge você vê o professor com todo tipo de aluno na sala de aula. Oi, querido. Todo tipo de alunos. Tem alunos excluídos das cadeiras de roda, tem uma pessoa cega, tem uma pessoa aí que não vê, mas que vai trabalhar em Libras, está lendo ali, ó, Libras. Entendeu, meus amores? Não só professor, não. Seria mais interessante políticas públicas, colocar mais pessoas para ajudar ao professor, com aquele aluno que sabe ler, ou sem ver, né? Vai ter que ler Libras, e assim, para poder ajudar o funcionamento de uma boa sala de aula. Vale a dica aí. Brasil. Atualmente, a gente possui a quinta maior população do mundo. Então, conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, o país da gente atingiu, lá para meados de 2010, 190.757.79 habitantes. Lembra no início da aula, a gente está em torno de 214 milhões? Pronto. Esse pessoalzinho se concentrou na população inferior apenas a referidos países, que foi a China, a Índia, Estados Unidos e a Indonésia. A gente é o quinto maior de população, tá bom? A divisão da população brasileira conforme o sexo é o seguinte. As mulheres, mais de 51%, do que homens. A gente sabe disso, gente. Homens está em torno de 49%. As mulheres também são as maiorias, são aquelas que mais estudam, são aquelas que mais entram na universidade. Não param ali no ensino médio, não. Elas vão para o terceiro grau, que são as universidades, os cursos superiores. Ela está em torno de 57% a mais do que o homem, que eles param no ensino médio, muitas vezes eles param no ensino fundamental, tá? O 2, que é o 9º ano. Não deveria, né, meus meninos? Vocês deveriam continuar no superior. Se não der para o superior, vai para um técnico maravilhoso e depois chega aquele superior tão sonhado. Só não desistam, tá bom, meus amores? Taxa de crescimento demográfico no Brasil ainda é muito constante em relação ao processo de declínio. É como se fosse uma cresce, abaixa, abaixa, cresce. Bom, a consequência disso, meus amores, é a falta de planejamento familiar, principalmente na redução da taxa de fecundidade. Aí já é a presença do planejamento familiar. Por quê? Vai ser o número de filhos gerado por cada mulher. Eu mesmo só tenho um filho, mas eu só queria ter 2, mas pela impossibilidade só pude ter 1. Mas tem mulheres hoje, pelo dia a dia da gente, tem que trabalhar, tem que estar em casa, muitas vezes maridos, esposas, tal, tem que ter tempo ainda para se ver como mulher. Então é melhor ter condições mínimas de filhos e não o máximo, como antigamente tinha 6, 8, 10, 12 filhos, né? Minha avó teve 18, né? Então, isso é complicado hoje em dia, em pleno século XXI, 2022, uma mulher que trabalha fora ainda tem toda essa quantidade de filhos. Não, vamos ter o planejamento familiar. Por quê? Porque conforme a pesquisa nacional, a amostra de domicílio, que é o PNAD, em 2008, a taxa de fecundidade da mulher brasileira é de 1,89. Hoje está bem menos, tá bom? Apesar de ser um país muito populoso, com a população absoluta, o Brasil é pouco povoado. Então, está falando sobre população relativa. Populoso, absoluta. Pouco povoado, relativa. Não vou esquecer, tá, meus amores? Por quê? Porque sua densidade demográfica é apenas 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Sabemos que o nosso território é imenso e tem de sua forma da crosta terrestre desigual, porque, vê só, temos 4 regiões com crosta terrestre, com superfície,
e temos uma região que é mais de hidroviária, é mais de água. Então, menos superfície terrestre para o ser humano ficar nesse quilômetro quadrado. E também sabemos que tem estado que é muito mais populoso do que o outro, que é menos populoso. Aqui no Brasil, nós temos o estado de São Paulo. Ele é o mais populoso, com mais de 41.262 e 199 habitantes por quilômetro quadrado. Já o menorzinho, gente, é o Roraima. Roraima é o estado menos populoso. Ele possui apenas 450.470 habitantes, tá certo? A ocupação populacional nas diferentes regiões vai ser devido à concentração desigual que existe no nosso território brasileiro. Aí aqui nos slides, vocês verem os quantitativos de densidade demográfica em cada um dessas regiões. Mostra lá, meus amores, meu técnico querido. O Nordeste está em torno de 53.081.900 habitantes, que é a densidade demográfica, que é em torno de 34,2 habitantes por quilômetro quadrado. O Norte, gente, 15.864.454 habitantes, que é uma densidade demográfica que fica em torno de 4,1 habitantes por quilômetro quadrado. O Sul, 27.386.891 habitantes, com a densidade demográfica de 47,5 habitantes por quilômetro quadrado. Perceberam aí, das 5 regiões é o Sudeste. Lembra onde é que fica São Paulo? Dentro do Sudeste. Então, seria a região mais populosa. O Sudeste, com 80.364.410 habitantes, que chegam a uma densidade demográfica de 87 habitantes por quilômetro quadrado. Então, ele é a maior região onde se concentram mais pessoas em quilômetros quadrados nas 5 regiões brasileiras. Por último, vemos o Centro-Oeste. 14 é a menorzinha, 14.858.094 habitantes de cidade de torno de 8,7 habitantes por quilômetro quadrado. Perceberam, gente? Uma diferença aí do Nordeste, do Norte, do Sul, Sudeste e o Centro-Oeste. Onde existe a região com maior população, Sudeste. Onde existe a menor, a Centro-Oeste. Portanto, a região Sudeste é a mais populosa e mais povoada, ou seja, relativa e absoluta no mesmo lugar, com destaque para o estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Há mais ou menos 4 décadas, o Sudeste caracteriza como um tal, gente. Ninguém ultrapassa ele. Há mais de 4 décadas, ele seja ainda mais populoso e mais povoado na região, no nosso território brasileiro. Aí, por isso que eu não coloquei aí o Camaragibe, Conde da Boa Vista, nem o Rio Doce, nem o Joana Bezerra da vida. Por quê? Porque São Paulo é onde existe mais concentração de pessoas. Então, os ônibus, os trens, os metrô são abarrotados, né? Então, todas as moradias são verticais, cada vez maiores inchadas. Então, vem uma reflexão aí. Dá um abraço aí de um aniversário de São Paulo. Não consigo mexer os braços. Aniversário de São Paulo, gente lotada nos ônibus, como é que eu vou dar um abraço? Impossível. Tem momentos, gente, que a gente não consegue nem tirar o pé. Se a gente tirar o pé, vem outro, engancha logo no nosso pé que a gente estava antes. É desse jeitinho. Não vai me dizer que não é, gente. Nas outras regiões do país. É sim. Aqui, pelo menos no Nordeste, é desse jeito, viu? Aqui na capital do Recife. IBGE. A expectativa de vida dos brasileiros está crescendo a cada ano, graças a Deus. Fator resultante de quê, meus amores? De melhorias nas condições de vida e saúde no país. Gente, mesmo com essa pandemia tem caído muito as condições de vida do brasileiro. Muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu condições de vida melhor. Mas mesmo assim, nos últimos anos, o Brasil estava tendo condições de vida e saúde melhor.
Isso foi a pesquisa pelo IBGE, tá? A população brasileira vive em média de 72,8 a 80 e pouco,8 anos, tá? Então, atualmente, o país ocupa o 80 lugar, o 30º lugar, é uma coisa assim, do ranking mundial, na expectativa de vida pela Organização Nacional das Nações Unidas, pela ONU, tá? Esse cálculo é feito pelo Índice de Desenvolvimento Humano. A gente chama isso de IDH. Se o IDH tá bom, oxe, graças a Deus está melhorando as condições de vida do ser humano brasileiro. Por quê? Através desse índice é que vai dizer se o país está de bem da população, dentro da sua saúde, da sua seguridade, dentro dos seus fatores de segurança e dentro de sua educação. Então, ele está perfeito se o índice estiver crescendo, tá? Isso vai ampliando cada ano dentro do relatório mais recente divulgado, 2010, 2020, já saiu, não saiu ainda não. Mas o Brasil possui em média 0,699, ocupando a 73ª posição no ranking mundial. Perfeito, Robson? Composto por 169 países. A professora engancha, tá? As nomenclaturas numerais. Me perdoe. Aí você vê a nossa última charge que eu botei aí. Não deu para ver lá em cima, mas eu vou traduzir, meus amores. De um lado, bem nítido, cheio de espigões verticais, cheio de edifícios chiques, condomínios. E do outro lado, lá em cima da favela, o menino perguntando ao pai, com falta de quase tudo, estrutura básica, saneamento, tudo. Água, comida. Pai, eu quero morar naquele mundo. Ele acha uma coisa tão distante, não é Shrek não, mas é uma coisa tão distante, que ele diz, pai, eu quero morar no outro mundo. Como se ali, próximo a ele, não fosse o mesmo mundo dele, não fosse o mesmo território brasileiro, no nosso caso aqui, só é dividido por uma comunidade, baixa renda, e para uma região maior, mais favoráveis. O que vocês acharam, meus anjos? Gostaram da nossa aula de hoje? Então, fica só 2 minutos para essa parte aqui sobre IBGE, que eu vou pular para a nossa questão de revisão. Que 2 minutos não dá. Só botei uma questão aí. Quando falamos que um lugar é pontinho, estamos dizendo que a sua população total é grande. E ao dizer que esse local está pontinho, significa que a disponibilidade de recursos ou a sua distribuição não é suficiente para atender o contingente, a quantidade, né, populacional. E, por fim, quando um lugar é pontinho, significa que é uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, bora lá. Essas alternativas que vai complementar esses 3 lacunas dos pontinhos que eu falei para ti, como é que seria? Seria letrinha A, superpovoado, precarizado, massificado. Letra B, populoso, superpovoado, intensamente povoado. Letra C, densamente povoado, precarizado e densamente povoado. Letra D, superpovoado, precarizado ou superhabitado. E por último, letrinha E, local populoso, superpovoado ou superhabitado. O que vocês acham que é a mais correta que vai caber quando a gente fala que o lugar é tananana, quando estão dizendo que a população é muito grande? O segundo significa quando está disponibilizando recursos para essa distribuição, está super adequada. E por último, quando o lugar é tananã, que é uma quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Dou-lhe 1, dou-lhe 2 e dou-lhe 3. Quais vocês acham que é a mais correta, meus amores? Posso dizer? Letra B. Então, quando falamos que um lugar é populoso, superpovoado, densamente povoado, é o que está se encaixando nas lacunas que está faltando. Muito obrigada, fique com Deus e até a próxima.